Bom, nesse meio tempo que, entre os dois vídeos, eu fiz duas coisas só. Eu rodei um npm install, ou seja, ele instalou todas as dependências desse package.json, o loop, o elixir e esse yargs, vai permitir a gente futuramente passar argumentos junto de um comando para o gulp. E eu instanciei também o meu Jigsaw no escopo global, ou seja, eu atualizei o meu arquivo bash profile, e aí aqui eu abri duas janelas porque a gente vai entender melhor a questão de ambientes, né, de environments do Jigsaw. Bom, a gente tem aqui nessa parte de Starting a New Site, ele vai falar a questão da inicialização, que a gente já fez através do bin dentro da pasta vendor, e aqui ele explica mais ou menos a pasta ou estrutura de diretório, ou seja, tudo que está dentro de source, ele vai ser compilado para arquivos HTML, CSS, JavaScript, imagem, e o que está fora, que é o group file, o package.json e o config, eles são arquivos de configuração, arquivos de base, né? Então, tirando isso, a gente já pode começar a entender como que funciona o desenvolvimento. Para se desenvolver, para você buildar, para você compilar um trabalho, então vamos dizer aqui, por exemplo, a gente tem hoje o nosso Hello World aqui no index.blade. Se eu vier aqui e der um Jigsaw build, vocês vão ver que ele criou essa pasta local. Deixa eu até deletar essa production aqui. Ele criou uma pasta local que eu posso vir aqui e rodar o Hello World, certo? Mas a gente não quer isso, a gente quer uma possibilidade mais dinâmica de trabalhar. Então, qual que é a possibilidade mais dinâmica que a gente tem? Vamos rodar um serve. Então, Jigsaw serve. Ou seja, na porta 8000 ele está rodando o Hello World. Porém, se eu vier aqui até lá para Olá Mundo, isso não vai ser atualizado em tempo real. Eu vou ter que, ó, atualizando aqui nada acontece. Eu vou ter que dar um shutdown, dar uma build nova e rodar o serve de novo, certo? Mas, que nem eu comentei, a gente não quer isso, a gente quer, que nem eles falaram, uma ferramenta, um framework para desenvolvimento rápido de aplicações modernas. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar o Elixir, que ele tem o browser sync para fazer todo esse trabalho. Então, como que a gente vai fazer? Por isso que eu dei o npm install, porque agora, por exemplo, eu posso rodar aqui, ó, group watch. Ele vai abrir aqui uma nova aba, Olá Mundo. Se eu colocar aqui um H2 com devs Brasil, eu acabei atualizando pelo vício, mas vou fazer aqui devs.brasil. Vocês vão ver que ele vai dar build aqui, site builds successfully. Agora foi, não sei porque que não tinha ido, acho que não tinha salvado. Mas enfim, ele está com browser sync, então se eu vier aqui e perceber, ele já fez a atualização. Mas o que a gente quer entender? Como que funciona a questão de ambientes? Depois eu volto em site variables. Os ambientes eles funcionam através desse arquivo config.php que tem na raiz do nosso projeto. Então nele a gente vai definir o ambiente, se ele está em staging, se ele está em development, se ele está em production, a gente vai utilizar ele como elemento chave para a build do nosso sistema. Então o que a gente pode fazer? Vou fechar isso daqui, que nem eu comentei, eu tenho duas janelas aqui abertas. Eu posso vir aqui e onde está esse H2 fazer o seguinte, variável or devs Brasil, certo? Então se eu der um build nisso aqui, vocês vão perceber que vai rodar um devs Brasil, certo? Porque eu não tenho essa variável, deixa eu até mudar isso, title, vamos dizer. Não tem essa variável title instanciada em nenhum lugar, mas eu vou vir aqui no meu config.php e vou duplicá-lo criando o arquivo config.production.php. Nesse arquivo production eu vou colocar como true e aqui eu vou criar uma variável chamada title que vai ser meu título, certo? E aí o que a gente pode fazer?
a gente pode vir aqui nessa segunda janela e dar um Jigsaw Build Production, ou seja, ele vai utilizar o nome do arquivo ali. Então, a gente vai perceber que aqui na nossa pasta gerou um arquivo novo, onde ele já está puxando a variável meu título. E basicamente é isso a questão das variáveis, variáveis de site. Ele permite que a gente coloque nesse arquivo de configuração variáveis, variáveis globais. Então, que nem aquele, dá um exemplo, um e-mail de contato, que ele vai ser reutilizado no site todo para você, um dia que tiver que fazer uma mudança, não ter que fazer um find and replace, você faz uma alteração num lugar só e depois compila tudo de novo. Mas o que eu acho mais interessante dessa questão de environments, da questão de building, é o que? A gente pode rodar ao mesmo tempo duas instâncias do servidor. Como? Deixa eu limpar aqui. A gente vai vir em Gulp Watch, nesse aqui, que vai ser o local, certo? Então, o Devs Brasil, e nesse aqui a gente vai rodar um Gulp Watch, e aí a gente vai passar --env, que é o environment, e o valor, produção. Então, se a gente vier aqui executar, a gente vai rodar na porta 302. A gente pode ainda, se quiser, deixa eu só ver se é port ou é P. Port. A gente pode aqui rodar na porta 4000, por exemplo, se a gente tiver algum bloqueio. Então agora ele está rodando na porta 4000. Então se eu mudar e colocar aqui isso aqui para um marquee, vocês vão ver que ele atualiza nos dois, utilizando cada método, cada configuração, cada variável específica para... Tá, esse marquee tá chato. Vamos colocar um span aqui para cada um dos... eu tenho mania de dar um reload eu mesmo. Deixa eu só ver porque ele não buildou aqui. Estranho. Bom, agora está estático. Ele vai utilizar as duas configurações globais. Isso é interessante, porque algumas vezes eu gosto de utilizar, por mais que a gente tenha a questão, os arquivos, a gente sempre está trabalhando em localhost, que é o cenário ideal para não ter aquele monte de pasta e subdomínio, problema de path. Eu gosto de ter uma variável chamada site URL. Então eu costumo fazer isso em alguns momentos para carregar a imagem ou para fazer alguma chamada específica. Eu consigo colocar em produção aqui meusite.com, e aqui no meu arquivo geral de config eu consigo colocar localhost, vamos dizer localhost porta 3001, que nele está rodando. Isso me permite que eu já faça as chamadas finais quando for compilada de uma imagem, por exemplo, utilizando a URL final do meu site. E acaba que, para mim, gera uma possibilidade de controle maior dos links dentro do meu site, né? E eu acredito que a única coisa que eu acho que eu pulei foi a questão da build, que assim como a gente pode fazer o... Acho que eu até citei, na verdade, assim como a gente pode fazer o Gulp Walk Production, a gente pode fazer também o Jigsaw Build Production, que ele vai gerar essa pasta de produção, na verdade. Beleza? Então é isso, pessoal. Aí nos próximos vídeos a gente vai trabalhar já dentro do projeto mesmo, no sistema de... Eu não vou me aprofundar muito, porque é Blade, né? Muitos de vocês conhecem, mas as coisas extras e as configurações extras que a gente pode fazer utilizando esses outros 6 tópicos aqui. Beleza? Forte abraço.